Durante o aumento da escalada das tensões entre o Brasil e os Estados Unidos, os comandantes das Forças Armadas brasileiras pressionam o governo Lula a acabar imediatamente com essas tensões e usar a diplomacia para que os militares não sejam afetados e muito menos os programas de aquisição estratégica do Brasil. A escalada nas tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos chegou a um ponto crítico e acendeu um alerta geral no alto comando das Forças Armadas. Com forte dependência de tecnologias e sistemas de origem norte-americana, os militares brasileiros estão pressionando diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a recuar e buscar uma estabilização imediata nas relações com o governo de Donald Trump. Segundo informações ouvidas pelo site DefesaNet, o ambiente dentro das Forças Armadas é de profunda preocupação, com a possibilidade de a crise chegar a um nível de ruptura total, o que afetaria de forma direta os três ramos: Exército, Marinha e Força Aérea. Essa deterioração nas relações ameaça comprometer a estrutura de defesa nacional, altamente dependente de equipamentos, peças e suporte operacional fornecido por empresas e órgãos dos Estados Unidos. Fontes militares revelam que o comandante do Exército brasileiro, junto ao ministro da Defesa e demais comandantes militares, pressionam o Palácio do Planalto a adotar uma posição menos hostil e mais pragmática diante da retomada do alinhamento geopolítico exigido por Washington. Os generais deixaram claro que a manutenção do atual tom político-diplomático pode provocar um colapso logístico e operacional das Forças Armadas, visto que não há capacidade autônoma suficiente para substituir a estrutura que depende de insumos dos Estados Unidos. A gravidade do momento é acentuada pelo fato de que setores estratégicos da defesa brasileira, como comunicações militares, radares de vigilância, caças modernos e sistemas navais, são mantidos com componentes norte-americanos. Uma ruptura completa nas relações pode resultar na suspensão de atualizações, fornecimento de peças e suporte técnico, deixando grande parte do aparato militar inoperante. Para os comandos militares, essa crise apenas revela de forma escancarada os erros de décadas de negligência do Estado brasileiro com sua defesa nacional, especialmente nos últimos anos, quando faltou vontade política para promover a modernização e a diversificação das fontes de armamentos e tecnologias militares. A dependência dos Estados Unidos não é apenas uma questão diplomática, mas uma fragilidade estratégica que agora cobra um alto preço. A situação atual das Forças Armadas é extremamente crítica. A Força Aérea opera com estoques de munição baixíssimos e ainda depende de aviões F-5 fabricados há 50 anos. O Exército não recebeu seus novos blindados e continua utilizando veículos como os Leopard 1 a 5, que exigem manutenção pesada e peças difíceis de encontrar. A Marinha não tem navios de combate prontos, não concluiu o projeto das fragatas Tamandaré e carece de munição até para os armamentos existentes. Se houver sanções efetivas por parte dos Estados Unidos, todo o sistema defensivo nacional pode ser gravemente paralisado. Militares ouvidos classificam a situação como insustentável. O sentimento é de frustração com a omissão do governo, que não respondeu aos alertas feitos em reuniões com o Ministério da Defesa. Eles exigem uma resposta emergencial que inclua investimentos bilionários imediatos para aquisição de mísseis antiaéreos, munições, veículos blindados, sistemas de comunicações independentes e reforço à indústria de defesa nacional. Mais do que isso, pedem que o Brasil mantenha o alinhamento militar e estratégico com os Estados Unidos, país que ainda é o maior fornecedor de tecnologia crítica para as Forças Armadas brasileiras. O recado dos generais foi claro. Se o governo e o Congresso não agirem imediatamente para conter essa crise, deverão assumir toda a responsabilidade pelas consequências de uma falha grave na segurança nacional. O tempo é curto e os riscos aumentam. Sem uma mudança de rumo, o Brasil poderá enfrentar uma situação inédita de vulnerabilidade militar, diplomática e estratégica. Análise: um país sem blindagem estratégica, preso à dependência externa e dividido por dentro. O que essa crise evidencia, mais do que uma disputa ideológica entre governos, é o preço alto da dependência estratégica crônica do Brasil. O país apostou durante décadas em uma política de importações, compras pontuais e parcerias frágeis, sem criar uma base industrial de defesa forte, autônoma e diversificada.
Mesmo com avanços pontuais, como o programa do caça Gripen ou o desenvolvimento do cargueiro KC-390, o Brasil continua preso a uma rede de fornecedores externos, especialmente dos Estados Unidos, que, diante de qualquer crise política, podem travar sua funcionalidade militar. Enquanto potências médias como Turquia, Índia ou Coreia do Sul desenvolveram indústrias robustas e políticas externas mais flexíveis, o Brasil optou por subordinar a defesa nacional à diplomacia do momento. Agora, colhe os efeitos dessa escolha. Sem munição, com frota aérea e naval envelhecida, e sob risco de embargo, o país está vulnerável a qualquer pressão internacional, inclusive de antigos aliados. No campo interno, a crise também revela outro aspecto preocupante: a desconexão entre setores da sociedade civil e a realidade estratégica nacional. A comemoração de sanções ou colapsos como forma de atacar governos políticos revela uma perigosa ignorância coletiva sobre o que está em jogo. A defesa nacional não é uma pauta ideológica, é a blindagem da soberania e da estabilidade de um Estado. Quando isso falha, todos perdem.